Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Por favor, em pé comigo. Vocês vão sentar daqui a pouco, eu vou ficar em pé pelas próximas 3 horas. Abra suas Bíblias em Ezequiel, capítulo 47. Enquanto você abre a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 47, eu quero agradecer ao Senhor da igreja, o dono da igreja, o nosso querido amigo, Espírito Santo de Deus. A igreja é dele, nós estamos aqui por causa dele, tudo é feito através dele e glórias a ele. Amém. Ao nosso pastor Joel, pastor presidente da igreja, na pessoa do pastor Ismael aqui conosco, pela oportunidade de estudar com os irmãos a palavra de Deus. Ezequiel 47, versículos 3 a 5, tem no seu folhetinho aí, mas se eu fosse você, eu deixaria a Bíblia aberta hoje, especialmente hoje. Ezequiel 47, o versículo 3 diz: Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me dava pelos artérios, tornozelos, bem raso. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me dava pelos joelhos. Mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me dava pelos lombos. Mediu ainda mais 1000 côvados e já era um rio. E eu não podia atravessar porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não podia se nadar. Se você descer para o versículo 8, do mesmo capítulo, versículo 8, olha que coisa mais linda. Glória a Deus. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que passe este rio. Glória a Deus, amém. Por favor, toma o seu assento, louvando a Deus, que é bom demais. Irmãos, o pastor Fábio, inspirado pelo Espírito Santo, fez esses estudos no livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel ele dividiu em 4 estudos, do capítulo 1 ao capítulo 12. O pastor Joel ensinou essa lição para nós. No capítulo 13 ao capítulo 24, o pastor Adriel nos ensinou. No capítulo 25 ao capítulo 37, nós estudamos a semana passada. E hoje nós fechamos o livro de Ezequiel, do capítulo 38 ao capítulo 48. É claro, meus irmãos, que estudar o livro de Ezequiel em 4 lições é pouca coisa, mas o pastor Fábio foi muito feliz e ele conseguiu nos passar a mensagem de Deus no livro de Ezequiel. No seu folheto aí, nós temos a introdução que virá uma invasão de uma outra parte, Gog e Magog. Daqui a pouco nós vamos chegar nisso aí, está mais ou menos nos capítulos 30. Nós vamos chegar lá quando está mais ou menos na página 3 da sua apostila. Daqui a pouquinho chegamos lá. E nós vemos que aí tem uma restauração de Deus quando eles querem acabar com o povo de Deus. Todas as vezes que alguém querer tocar em você, você tem dono. A igreja tem dono. E não mexa com Deus, com o povo de Deus. Não mexa com a igreja, porque você está mexendo com o dono da igreja. E dura coisa é cair na mão de um Deus irado. Eu e você não queremos. Você já caiu na mão de um juiz irado, sem um advogado do seu lado? Não é fácil. Misericórdia. Os advogados aqui que eu digo. Glória a Deus. Deus, irmãos, aqui transporta o Ezequiel para o templo. Lembra que Ezequiel ele foi exilado, ele estava exilado. Jeremias estava lá em Israel profetizando, correto? Quando você for ler Ezequiel ou Daniel, leia Jeremias. Depois você lê Daniel. E depois você volta em Ezequiel, você vai entender muito bem. E aí quando você chegar em Ezequiel capítulo 47, 48 e para frente, vai em Gênesis e leia Gênesis 10. Você vai entender melhor o que nós vamos estudar aqui. Então Deus, lembra que quando o profeta Jeremias em Israel estava profetizando, já havia 4 anos que ele estava profetizando quando Ezequiel nasce.
Né? Ezequiel era mais ou menos 4 a 5 anos mais novo que o profeta Jeremias. Então ele cresceu vendo Jeremias profetizar. Com 25 anos ele é tirado, nós já estudamos sobre isso, ele é exilado. Então ele começa a profetizar de fora de Israel, confirmando as profecias de Jeremias que estava em Israel. Por isso que é importante você ler Jeremias primeiro, e depois você lê Ezequiel. Aí a gente entende melhor o livro de Ezequiel. Mas Deus, ele transporta Ezequiel. Lembra que Ezequiel nasceu para ser sacerdote, filho de sacerdote, treinado para ser sacerdote, sabia tudo de sacerdote. 25 anos, pronto para ir, ele é exilado. E aí no capítulo 38, Deus coloca ele no vale de ossos secos. Ele toca em ossos. Ele falou, dessa vez nunca mais vou ser sacerdote. Mas Deus tinha um plano maior para Ezequiel. E eu gosto muito de pensar no Moisés, quando eu vejo Ezequiel, quando Deus faz ele ver o templo, porque sacerdote quer ver templo. Sacerdote sabe acender candelabros, sabe fechar a porta, sabe dar a bênção, sabe preparar o animal. Isso que sacerdote sabe fazer. Aí o Ezequiel, coitado, chega como exilado, e o soldado pergunta, o que você sabe fazer? Olha, eu sei acender candelabro, eu sei abrir o templo, eu sei dirigir o templo, eu sei fazer sacrifício, eu sei levar o povo para Deus. Só que na Babilônia não tinha nada disso. Ezequiel, vai trabalhar no brick. É isso que você vai fazer. Mas onde você for, onde eles te mandarem, o seu Deus vai com você. No brick, no sacerdócio, no pastorado, sendo profeta, o que for, Deus sempre vai estar com você. O sonho de Ezequiel era ver o templo. E Deus manda ele ver o templo. E faz um filme, leva ele lá. É como Moisés, lembra? Moisés não entrou na terra prometida. Mas eu aposto com você, só nós aqui, que Moisés viu mais a terra prometida do que os que entraram. Porque Deus mostrou de dentro para fora, não de fora para dentro. Né? Então, tudo isso aqui acontece. E Ezequiel, então, dá a profecia, vê o que estava acontecendo no templo, e nós vemos aqui tudo o que tinha acontecido lá, e ele descreve, na introdução da sua apostila aí, ele descreve o que estava, Deus manda ele descrever o que estava acontecendo, o que o povo tinha feito com o templo de Deus. Né? Nós sabemos que a maioria das profecias de Ezequiel já se cumpriram, tem muita coisa para se cumprir ainda, mas enquanto Jesus não volta, nós estamos seguindo aqui. Bem, entrando nos capítulos 38 e 39, se você voltar à página da sua Bíblia, está aí na sua apostila também. São 2 capítulos que falam sobre 2 coisas. E os irmãos já ouviram bastante sobre isso, eu tenho certeza. Fala sobre Gog e Magog. Né? Eu tenho que ler isso aqui para os irmãos, para nós andarmos juntos. Ezequiel 38, no versículo 2, fala o seguinte: filho do homem, existe 90... Você já contou quantas vezes Deus chama ele de filho do homem? É incrível, né? 90 vezes a expressão em Ezequiel, filho do homem. Interessante, né? 90 vezes. Então Deus fala, Ezequiel 38, versículo 2, filho do homem, volta o teu rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Roz. Se você tem uma versão corrigida, não vai ter essa palavra Roz ou Rus aí. Mas se você tem uma outra versão, vai ter essa palavra aí, ok? Infelizmente, eles tiraram da versão corrigida, infelizmente. Da terra de Magog, príncipe de Roz, de Meseque, de Tubal, profetiza contra ele e disse, assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Roz, de Meseque e Tubal. Bem, entrando aqui na questão de... A gente precisa de falar esse Gog e Magog para não dar confusão. Aparece na Bíblia, irmãos, 4 vezes referência, aparece, na verdade, no universo, 4 vezes referência a Gog e Magog. A primeira dela acontece em Gênesis 10, a partir do versículo 1. Você tem que ler Gênesis 10 e Gênesis 6. Lembra do Noé? Deus ia acabar o mundo. Só que Deus viu um justo. Por causa de uma pessoa, Deus não acabou o mundo. Por causa de você, Deus não lança a ira dele sobre a terra, porque você pode se machucar.
Já pensou nisso? Tinha um justo quando ia acabar o mundo. Noé, faz um barco aí, meu amigo, que eu vou inundar o mundo com água, eu vou dar chuva. Noé não tinha a mínima ideia do que era chuva, porque saía água de baixo para cima. Deus ia fazer agora de cima para baixo. A Noé é salvo, lembram? Chega no capítulo 10, Noé tem 3 filhos, lembram? Sem, Cão ou Cã e Jafé. Esse Jafé que é o problema. Esse Jafé, irmãos, no capítulo 10 de Gênesis, ele sobe para o extremo norte. Se você gosta de geografia, extremo norte hoje de Israel é o quê? É a Rússia, a Alemanha, a Tchecoslováquia, toda aquela região da antiga União Soviética. E Deus, então, é a primeira vez que aparece Gog e Magog na Bíblia é Gênesis 10. A segunda vez é em Ezequiel 38, que nós estamos aqui. E a terceira vez é em Apocalipse 20, do versículo 7 ao versículo 10. Só que, com todo respeito aos estudiosos, não tem nada a ver aquele Gog e Magog lá com esse aqui. É muito importante nós sabermos isso. Por quê? Aquele Gog e Magog de Apocalipse 20 e 10 é depois que nós reinarmos com o Senhor Jesus, depois de 1000 anos, Satanás é solto. Entende? Só que ele é solto não para uma batalha. A palavra dele não é batalha. Ele é solto para uma guerra perdida. Porque ele já está vencido. Ele já está vencido e vai ser declarado vencido. Então aquele Gog e Magog de Apocalipse 20, meus irmãos, não interpreta Gog e Magog de Ezequiel 38 que estamos estudando. E a quarta vez que acontece no universo, essa referência a Gog e Magog está na Corã. Se você gosta da Corã, se você leu, eu ia trazer a minha hoje para ler aqui, mas eu não achei um lugar respeitável para ler a Corã aqui. Na Surra 18 e 21, nos capítulos 18 e 21, Maomé menciona Gog e Magog e menciona um homem que voltará, presta atenção, e derrotará aquele que vai brigar contra Gog. Quem é esse homem? Nós sabemos quem é o Senhor Jesus. Porque Gog é um príncipe. A palavra Gog quer dizer cabeça, príncipe. É um homem, uma pessoa. Magog, lembra que a Bíblia falou? Gog é da terra de Magog. É uma região de terras. Gog, esse príncipe, vai se levantar, mas tem um Deus que é dono da terra. Salmo 24. Minha é a terra, o mundo e os que nele habitam. Minha mãe, baseada nisso, profetizou uma vez: todos os meus filhos terão uma casa paga, porque é de Deus. E se você é filho de Deus, você é herdeiro de Deus. Glória a Deus por isso. Amém, irmãos? Então, continuando na sua apostila aí, meus irmãos, nós vemos onde acontece isso. Agora, nós sabemos que Gog é um homem, é um príncipe, né? Eu sei que existe um pessoal por aí que fala que Gog é um sistema de governo. A Bíblia não fala disso. A Bíblia fala de um príncipe. E esse príncipe, ele vai reinar e vai juntar a terra de Magog para brigar contra o povo de Deus. Aí alguns entram com a China por causa de Sinim lá em Isaías, né? E por causa dessa palavra Roz, que está aí, eles pensam que seja a Rússia. Agora é um pouquinho delicado, porque essa raiz aí realmente tem uma raiz de Rússia. Se eu for pensar assim, eu tenho que ir para Sofonias 2,4. Sofonias 2,4 fala da Ucrânia. Então, é Kron. É a mesma raiz da palavra Ucrânia. Aí a gente entende por que o Putin quer pegar a Ucrânia, porque o sonho do Putin é voltar à União Soviética, onde está a terra de Magog. E a União Soviética eram 15 países. Lembram dos 15 países? Que todo país tinha medo de jogar futebol com ele na Copa do Mundo? Porque era uma seleção de 15 países diferentes, que era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Lembra que o Putin, o avô dele foi cozinheiro, foi chefe de cozinha do Stalin e do Lenin. Então o Putin, ele cresceu com o pai dele, esse cabra é comunista até o miolo do osso. Né? Então, por isso que ele odeia os Estados Unidos, por isso que ele quer fazer tudo isso. Eu não estou falando que o Putin é o Gog. Muita gente está falando. Porque se a gente pegar Sofonias 2 e 4, você vai ver que Ekron é a mesma raiz para a Ucrânia. Lembra do rio que passa na Ucrânia, que chega em Israel? Se a Rússia pega aquilo ali, o que vai acontecer? Entenderam aí? Daqui a pouquinho a gente chega lá. Geografia bíblica. Mas então, meus irmãos,
no capítulo 38 que nós estamos, nós vemos aqui Meseque, Tubal. Nós sabemos, se você voltar lá para Gênesis 10, são os filhos de Jafé, né, que mudaram para o norte. E nós sabemos que hoje, Meseque, por exemplo, eles acham que essa raiz é para Moscou. Isso não tem nada a ver, viu, gente? Tubal, nós sabemos que é a Sibéria, né, hoje em dia, e nós sabemos que a Pérsia, que em 1935 foi trocada para o nome de Irã, né? Então, isso aí a gente conhece a história, vocês conhecem a história, não quero insultar a inteligência dos senhores. Bem, voltando aqui para a palavra de Deus nisso aqui, é importante que nós sabemos isso e conheçamos isso. E na página 2 da sua apostila, você vê que esses capítulos, de forma apocalíptica, ele descreve o livramento do Senhor, capítulo 38 e 39, ele descreve o livramento de Deus. Quando esse príncipe se levantar e tentar atacar, com as terras de Magog, tentar atacar Israel. Irmãos, se deixa de ser esse povo da Rússia ou aquela região, não importa. Uma coisa eu vou falar para vocês, que o palco está montado, tá. E parece que todos os atores desse palco estão de trás da cortina, só esperando a ordem do céu. Porque até para fazer alguma coisa, Satanás tem que ter ordem do céu. Até no centro espírita, e eu já vi isso pessoalmente, antes de começar a sessão, eles têm que pedir licença a Jesus. Apocalipse 1 e 8, 18 ou 8, acho que é 18. As chaves do inferno estão na mão do seu Deus, de Jesus. A chave da vida é a chave da morte. Ele manda na morte, ele manda na vida, ele manda até no inferno. Tudo tem que pedir autorização ao seu dono. Ele chama Jesus Cristo, o nosso Senhor. Isso é muito bonito, né? Então, irmãos, a gente vê essa questão desse ataque. A gente vê Deus no meio deles. Ezequiel 37, do versículo 21 ao versículo 28, que você tem aí, você vê isso. E aí, aqui na apostila fala, Gog da terra de Magog, seus associados, e o pastor... Fábio coloca a expressão Rosh aqui, que se você tem uma Bíblia infelizmente corrigida, não vai ter lá. Ele fala sobre Meseque, sobre Tubal, que nós já lemos no capítulo 38, versículo 2 e 3, que são daquelas regiões extremo norte, como nós falamos, e aí entra Pérsia, Cush e Puti, capítulo 38, versículo 25, e o Gomer e o Togarma, que aí você já está indo para o norte da África, né? Na verdade, se você tem um mapazinho no meio aí, lembra que aqui está as terras do norte, o norte europeu, está Israel, está a China mais ou menos na Ásia, e Israel está no meio, é um triângulo. Se você fazer um desenhozinho assim, é como um triângulo de cabeça para baixo que vai tentar espremer Israel. Israel, como nós falamos, já é bem pequeno. Se você é do Nordeste e conhece Sergipe, Israel é mais ou menos o tamanho de Sergipe, né? Em 3 horas você cruza o país, dirigindo um bom jipe. Então, é um país que qualquer país poderia tirar Israel do mapa. Só que existe um exército que não se vê. É o mesmo exército que te defende, é o mesmo exército que o profeta falou, olha, tem muitos soldados, e o profeta fala, meu Deus, abre o olho dele, porque o seu exército, as pessoas podem não ver, talvez você não vê, mas ele sempre está com você, o exército dos anjos, o Senhor acampa ao nosso redor para nos defender. E foi isso que o soldado falou da Guerra dos 6 Dias, lá de 67. Os israelitas brigavam, nós estávamos brigando contra seres espirituais, não contra homens. Entende? Então, isso é Deus, irmãos. Descendo os capítulos, irmãos, 38, e na sua apostila, na página 2, nós vemos Israel, a Bíblia fala que, aqui na apostila fala que Israel é milagrosamente preservada, mas as hordas de Gog são destruídas por um terremoto, lutas internas, pragas, chuvas torrenciais, fogo e enxofre. Está no capítulo 38, 19 a 22. Vocês lembram de Atos 19?
Gênesis 19, do versículo 23 ao versículo 26. Lembra do Abraão e lembra do Ló, que é o sobrinho? Deus mandou Abraão sair da terra, Abraão me pega um sobrinho e leva aquela mala sem alça com ele. E teve um probleminha aí eles se dividem. Mas quando eles iam saindo de Sodoma e Gomorra, lembra? Deus falou que ia destruir Sodoma e Gomorra com enxofre e fogo. Foi o que Deus fez. A mulher de... era muito bonita, daqui a pouco a gente vai chegar lá. Mas a mulher de Ló... Acho que eu falei Jó, né? Não é Ló. O que o Jó está fazendo no lugar do Ló? Sai de Jó. Volta lá para outras terras. A mulher de Ló olha para trás e vira uma estátua de sal. Os irmãos sabem que região era aquela? O Mar Morto. O Mar Morto tornou salgado. É o lugar melhor para se bronzear, porque tem enxofre e sal, desde Gênesis 19. É muito bonito, né? Mas Deus fez uma promessa que as águas seriam lavadas. E nós lemos aqui que as águas serão lavadas. Daqui a pouco você vai ver isso aí. Só para mexer com seu espírito aí um pouquinho. Glória a Deus por isso. Então, irmãos, nós temos uma mensagem profética sobre isso aqui. Uma mensagem que as coisas irão acontecer. E nós estamos entrando na página 6 da sua apostila, né? E nós temos algumas comparações aqui, que a questão de Meseque, de possivelmente ser Moscou, está na sua apostila na página 6. Muitas pessoas acham porque, se você lê Meseque, que nós acabamos de ler em Ezequiel 38, na língua hebraica, ela soa como Moscou na língua russa. E nós temos russo aqui, eu não vou me atrever a falar russo. Só vou falar dobra ultra. E acabou. É isso que eu sei também. Pronto. Ele começou a falar lá. Então, o que acontece, irmãos? Parece que é a mesma coisa do Rosh, o mesmo raiz do versículo 2 de Ezequiel 38, eles colocam como que se fosse a Rússia. A raiz é a mesma. Se deixa de ser, eu não sei. Uma coisa eu sei. Pode passar o céu, pode passar a terra, nenhuma vírgula, nenhum tio da palavra de Deus vai passar. O que ele falou vai acontecer e glória a Deus por isso. Isaías 49, nós temos uma palavrinha lá de uma nação chamada Sinim, que se você falar em hebraico, dá a entender que é a China. E a Bíblia fala sobre isso também, porque vai ter na verdade, esse povo da terra do norte vai precisar desse povo da Ásia, desse exército, para então atacar Israel. Mas no momento do ataque, no pior momento, no momento da fraqueza, no momento talvez que Israel pode estar entregando os pontos, o seu Deus, o general de guerra, vai aparecer. É o mesmo Deus que apareceu para você no seu pior momento, no seu vale, quando você falou não dá mais, quando nem lágrimas tinha para você chorar, porque a luta era grande. O mesmo Deus que sempre esteve conosco, no momento de alegria, no momento de tristeza, no momento de angústia e no momento de enfermidade também. Salmos 40, ele afofa o leito da enfermidade. Até o seu colchão fica mais suave quando você está enfermo ao lado de Jesus. É muito gostoso. A Bíblia é riquíssima em tudo, né, meus irmãos? Então, irmãos, aqui fala que esse cabeça, esse imperador, esse príncipe, entendam que Gog é um título, como presidente é um título. Presidente Biden, o nome dele é Biden, Joseph Biden, Joe Biden, e o título dele é presidente. Faraó é um título, não é um nome. Herodes é um título. Tiveram vários faraó, vários presidentes, vários imperadores são títulos, como Gog é um título. Não o nome de uma pessoa. Vai levantar alguém que é essa pessoa. E das terras de Magog vai se juntar e vai fazer isso, está na sua apostila na página 6 sobre isso. Ok? Entrando nos capítulos 40, meus irmãos, saindo um pouquinho do capítulo 38 e 39, não dá para estudar até o final sem ficar voltando para o capítulo 38 e 39 de Ezequiel. Isso aqui não é o Amargedon, viu? Ainda não.
Só Gog e Magog por enquanto. Lembram, entrando no capítulo 40, e está na sua apostila aí na página 6, tá? Página 6 entrando para a página 7, nós entendemos então que Gog é uma pessoa, vai ser um homem que vai se levantar, Magog são as terras, é um lugar. Né? Nós entendemos que isso vai acontecer, que isso aqui não tem nada a ver com aquele lá de Apocalipse 20. Por que é importante falar isso? Porque se você for estudar sobre Gog e Magog, você vai ver tantas coisas que não casam com a palavra de Deus. O melhor livro, o melhor professor, o melhor instrutor é quem escreveu isso aqui, o Espírito Santo de Deus. A Bíblia se autoexplica. Então você tem que andar na Bíblia, desde Gênesis, quando Deus falou, até chegar em Apocalipse. Agora, porque se nós formos colocar Apocalipse 20, versículo 7 ao versículo 10, relacionado a Ezequiel 38, nós temos então que pegar Zacarias 14. Eu aconselho vocês a estudar Zacarias 14, eu tenho estudado bastante, porque em nome de Jesus, nós vamos passar 1000 anos reinando com Jesus. E se a gente não dá uma olhadinha em Zacarias 14, aqui, não no milênio, aqui, não tem problema lá no milênio, viu? Não vai ter não, só brincadeira. Mas dá uma estudadinha em Zacarias 14. Zacarias 14 casa com, então, aquele Gog e Magog de Apocalipse 20, durante o milênio. Como vamos estar com o Senhor Deus, e nós vamos, então, uma vez por ano, lá em Israel, prestar culto ao nosso Deus. Que bonito, né? Está na sua Bíblia, está aí em Zacarias 14. Depois, em casa, vocês leem, caso vocês queiram. Bem, chegando no capítulo 40, irmãos, continuamos ainda na página 6 e a página 7 aí da sua apostila. Esse restante de capítulo é a divisão final, na verdade, do livro de Ezequiel. E o tema principal aqui é a restauração, presta atenção, do templo e do culto a Deus. Se existe uma coisa que vai continuar no céu, é culto a Deus. Eu vou falar uma coisa para você. O céu é barulhento. Você já leu Apocalipse 4? Aquele culto que tem lá no céu. Meu Jesus, aqueles arcanjos, aqueles serafins, gritando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E depois chega aquele coral, como correntes de água, cantando para Jesus. Eu acho que Jesus fica regendo. E a gente adorando a Ele, até eu e o pastor Cássio, vamos cantar lá naquele coral. Tranquilo. E cantando e louvando o Senhor Jesus. Aqui eles não deixam o Senhor cantar no coral, fica tranquilo. Lá a gente vai cantar lá. Então, meus irmãos, é um hino, é um lugar barulhento, é um lugar de dar glória a Deus, aleluia. E outra coisa, tem mais, a Bíblia fala que é 24 horas, não tem descanso, nem eu quero ter descanso. Alguém falou, Moisés passou 40 anos em jejum e oração. Eu não sei quem falou isso, acho bem passado. E ele não teve fome, não teve sede, rapaz. Pensa comigo um pouquinho, na presença de Jesus, você esquece até de você mesmo, porque é tão bom estar na presença de Deus. De vez em quando, a gente teve isso no Conad, 2 semanas atrás. De vez em quando, Deus parece que só bate o pé lá para seguir o ritmo da música, e parece que a gente está no céu. Imagina, se você pode. A nossa mente não consegue captar isso. Nós, adorando a Deus, olhando para o rosto de Jesus, como Ele é. Restauração do templo. Você é templo do Espírito Santo. Eu e você temos que ser restaurados antes de Jesus voltar. Aí no céu não entra pecado. Lá vai entrar no céu, não é crente, não é pastor, não é missionário, não é carteirinha de membro de igreja de 50 anos. Vai entrar nos céus que são lavados pelo sangue de Jesus. E nós temos oportunidade de nos acertar o nosso templo, acertar o nosso culto, porque lá tem que ser perfeito. Imperfeição não entra lá. E a preocupação do capítulo 40, irmãos, a preocupação do capítulo 40 ao capítulo 48 é a restauração de duas coisas: do templo e do culto. Nós somos o templo do Espírito Santo. E o nosso culto, eu gosto muito quando o pastor já usa aquela expressão, faz de conta, a igreja está lotada, faz de conta que é só você e Jesus. Se o irmão do lado está perturbado com o seu glória a Deus, aleluia, ele não sabe o que você passou, ele não sabe
o que você passou lá atrás, para hoje está dando glória a Deus e aleluia. Continua dando glória a Deus e aleluia. Restaura o templo, restaura o culto, porque Jesus está com a mão na maçaneta lá no céu, se eu posso usar essa expressão. Jesus está voltando. E capítulo 40 de Ezequiel, ao capítulo 48 de Ezequiel, parece que Ezequiel estava hoje aqui, escrevendo esses capítulos. A preocupação de Deus é a restauração de duas coisas, templo e culto. E isso ele não abre mão. Glória a Deus por isso. E Ezequiel, irmãos, ele menciona os pecados. Do versículo 1 ao versículo 24, que provocaram a queda de Judá. E ele fala da humilhação dos vizinhos, né? E fala a restauração do povo, a restauração da terra. E ele fala da organização. Deus é organizado, gente. Se tem um ser organizado, é Deus. Deus tem ordem, no céu tem ordem e organização e hierarquia, viu? Hierarquia. Nós temos perdido esse respeito por hierarquia. Respeitar as pessoas, respeitar o Senhor Deus, por quem Ele é. Ele é Deus, Ele é Senhor. É interessante, irmãos, descendo na sua apostila, alguns creem que aqui em Ezequiel está falando sobre o templo de Salomão antes da destruição, que foi lá em 586 a.C., está na sua apostila, né? Em concordância com o livro dos reis e de crônicas. Mas existe uma profecia dentro dessa aqui, lá para frente, que é para nós. A preparação da igreja do Senhor Jesus Cristo, para encontrar com o dono da igreja, com o noivo da igreja. Glória a Jesus por isso. Entrando na página 8, eu creio da sua apostila aí, existe uma descrição de um templo ideal, né? É a figura da igreja e suas bênçãos, né, em todas as áreas. Né? É onde nós estamos vivendo um desrespeito a Deus. As pessoas piadas, né, com o nome de Deus, desrespeito à Bíblia, desrespeito a tudo. Tanto dentro como fora das igrejas. E quando eu falo de igreja aqui, eu não estou denominando igreja, estou falando de igreja, da igreja do Senhor Jesus. Presbiteriana, batista, pentecostal, o que for. Eu lembro de um muçulmano que comentou comigo, ele esteve aqui com a gente, e ele falou, nós temos a Corã como a palavra de Deus para nós. É a língua, ele não usou a expressão Deus, mas é a língua de Deus falando com nós. E ele falou, o que é para vocês? Aí eu falei, a Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus, que é a palavra que foi revelada em 66 livros. E ele falou, você ama isso? Eu falei, claro, a gente tenta amar. Ele falou, você coloca no chão alguma coisa que você ama? Eu falei, não. Aí eu disse, por que você me pergunta? E quando vocês oravam, com nós, ele estava aqui com a gente. E quando vocês oravam, eu contei mais ou menos umas 5 Bíblias, tudo essa coisa aí, tudo no chão. Interessante, né? O que ele estava observando. Então, irmãos, existe um desrespeito tanto pela palavra de Deus como para com Deus. Deus está restaurando o templo. E não é essas paredes aqui não, viu, gente? Isso aqui é muito bom a gente se reunir aqui, mas existe um templo acima desse, que é você, o templo do Espírito Santo. Lá em Crônicas, quando o rei Salomão termina de construir o templo, a Bíblia fala que eles não conseguiram ficar em pé e nem sair, nem entrar, por causa da glória de Deus. E Deus falou com Salomão, quando eles pecarem, se eles orarem virado por esse templo, feito por mãos de homens, eu ouvirei do céu, eu vou perdoar. Se Deus falou aquilo com Salomão, um templo de tijolo feito por mão de homem, você é o templo de Deus, feito pelas mãos de Deus. Quando você ora, quando você se curva diante de Deus, quando você fala com Deus, você não acha que o seu Deus vai estar com você 25 horas por dia, nem 24. E glória a Deus por isso. E aqui nós vemos, irmãos, a glória de Deus é tão forte que no capítulo, por exemplo, o capítulo 43, eu preciso de ler isso aqui. O capítulo 46, olha a glória de Deus. Agora o templo, na visão de Ezequiel, está restaurado. Quando ele chega no capítulo 43,
O versículo 3 ao versículo 5. O aspecto da visão que tive era como o da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que tive junto ao rio Quebar. E me prostrei rosto em terra. A glória do Senhor, olha aí. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o oriente. O Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. Isso aqui é uma visão, que o templo estava destruído. O que Deus está nos ensinando aqui, que a glória de Deus pode entrar nesse templo que é o templo do Espírito Santo, e as pessoas amanhã vão ler a Bíblia em nós, as pessoas vão ver Jesus em nós, porque onde a glória do Senhor entra, é como que você apagasse todas essas luzes desse salão, e alguém ligasse a luz do celular, todos nós olharemos para aquela pessoa. É a mesma coisa onde você chega. As trevas não suportam a luz. A glória de Deus em você. Glória a Deus por isso. Vamos correr aqui. Meu Jesus. Capítulo 44. Novamente, ele cai na presença de Deus. Por isso que eu falo que Moisés nem pensou nele mesmo. Muito menos em água. Muito menos em comida. Gente, na presença de Deus, você nem pensa. Você só adora. Glória a Deus por isso, não? E no capítulo 44, novamente ele cai com o rosto em terra. E fala da atribuição da porta oriental do templo para o príncipe. O príncipe vai entrar no templo. E nós sabemos quem ele é. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, e aí ele continua a partir do versículo 15, descrevendo os deveres dos sacerdotes, dos levitas, né? E nós entramos no capítulo 45, que é aquelas divisões de terras, né? E ele divide a terra santa para o templo, para os profetas. E é interessante notar que essa divisão, e está na sua apostila que eu vou ler aqui, ela em nenhum tempo antes de Ezequiel aconteceu, e nem depois dele. Como muitas das visões muitas das visões que o profeta observa, isso tem um cumprimento espiritual no reino de Deus. Muitas coisas do capítulo 40, se você chegar em casa e dar uma lidinha ao 48, você vão ver que vão se aplicar para a igreja do Senhor Jesus em um tempo futuro. Quem sabe já está se aplicando. É Deus nos mandando consertar o templo. Não é à toa que o pastor, quem dirige a igreja é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus coloca um anjo na igreja. No nosso caso, o pastor Joel. Não é à toa que o Espírito Santo o mandou estudar Ezequiel. Prepara esse povo, que eu estou voltando. Em outras palavras. E glória a Deus por isso. Porque nós temos pastor que ouve a voz de Deus. Isso é muitíssimo importante. No capítulo 46, meus irmãos, tem algumas práticas adicionais ao sacerdócio, ao povo. A adoração, você não adora a Deus de qualquer jeito. Você pode estar em qualquer posição, mas você não adora a Deus de qualquer jeito. Deus não vai compartilhar o tempo que você tem para Ele com outras coisas. Glória a Deus por isso, né? Nós chegamos então, irmãos, aqui no capítulo 47, o capítulo 48 de Ezequiel. Pessoalmente, particularmente, o capítulo 47 de Ezequiel é um dos capítulos mais lindos de todo o livro de Ezequiel. E eu vou te falar por quê. Nós lemos alguma coisa e eu gostaria de ler novamente. Nunca é muito ler a palavra de Deus. O capítulo 47, vamos dar uma passadinha, está na sua apostila aí, no versículo 8 e o versículo 9. Ezequiel 47, 8, 9 diz o seguinte: então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe, não muitos, muitíssimo peixe. E onde chegarem estas águas tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que passe este rio. Amém. Nós lemos novamente a propósito. Nunca é muito ler a palavra de Deus. Aqui está falando do Rio Jordão e do Mar Morto.
Deixa eu falar um segredinho para vocês. Depois vocês checam Israel Today. Como, Sun Sentinel, como tem o New York Today, tem um Israel Today. E você vai entender o que é isso aqui que está acontecendo em Israel. No limiar do templo, debaixo do templo, tem uma goteira. E eles já certificaram dessa goteira. Lembra que o Rio Jordão desemboca no Mar Morto? Você já perguntou, eu estava estudando isso aqui, eu perguntei para mim, ou para Deus, perguntei para Deus, né? Por que o Mar Morto é morto? Deus é vida. E foi Deus que criou o Mar Morto, correto? Porque Deus criou todas as coisas. Será que Deus criaria alguma coisa morta? Absolutamente não. Eu vou voltar lá para Gênesis, para a gente entender. Se você quiser entender, uma dica só para nós aqui. Ezequiel 47, Ezequiel 48, você vai ter que ler Gênesis 13. Por que o Mar Morto é morto? Em Gênesis 13, diz que o Mar Morto era muito saudável. Lembra, vou voltar aqui para o Ló, tá? Lembra que eles, de Sodoma e Gomorra, aquela região ali, que ele olhou para a Campina Verde, era agradável aos seus olhos, ele decidiu ir para a Campina Verde. Aquela Campina é a região, era e é a região do Mar Morto. E era muito saudável. Nós sabemos que o Mar Morto é o lugar que é mais baixo na Terra, 400 metros abaixo do nível do mar. 400 metros, é isso mesmo. Então, é uma área muito baixa, é a mais baixa, na verdade, diz a ciência, na Terra. E Deus acabou com aquela área, em Gênesis 13, que era saudável, com enxofre. Lembra? Sodoma e Gomorra. E tocou sal naquilo ali. E ficou. Aí você chega alguns milhares de anos depois, chega em Ezequiel, e tem uma promessa, que aquela terra que Ló viu que era saudável, a terra do Mar Morto, ela vai voltar a ser saudável um dia. Só que, aí você vai a Israel Today, 13 de maio de 2021, 1 ano e 3 meses atrás, correto? Ano passado. Cientistas provaram que existe vida no Mar Morto. Já existe vida. Lembra que quando os peixes do Rio Jordão desembocavam no Mar Morto, por causa da quantidade de sal, eles morriam. Hoje, muitos deles não morrem mais. Isso não é Bíblia, isso é ciência agora. Você pode provar a Bíblia através da ciência. Está provado que existe vida no Mar Morto. Como ninguém sabe? Porque essa gota de água que está pingando, e ela vai se abrir daqui a pouquinho, quando o Senhor colocar o pé nos Montes das Oliveiras. E essa enxurrada de água que vai, ela é capaz de lavar. Mas essas gotinhas de hoje não é capaz de lavar e dar vida onde só tem sal. 80%, 75% de sal. Só que essas gotinhas que caem não são gotinhas qualquer. São gotinhas de um rio da vida. É a mesma coisa quando você fala da palavra de Deus. Pode ser uma gotinha, pode ser um Jesus te ama, Jesus loves you. É o suficiente para o Espírito Santo trabalhar. Deus não precisa de muito e de quantidade, ele precisa de qualidade. Então, irmãos, lá em Gênesis 19, nós entendemos que tudo isso aqui tinha vida. E existe uma razão porque o que aconteceu com o Mar Morto. Os irmãos sabem que existem placas tectônicas, né? Nós temos 42 placas tectônicas no mundo. 52. Pastor Itamar é bom nisso. Ele é arquiteto. Essas placas tectônicas, elas sustentam as águas, sustentam o mar. Depois você lê Gênesis 19, está tudo lá, viu? Elas sustentam, não vai ter essa palavra lá, que essa palavra tectônica foi inventada agora, né, viu, gente? É igual, a Bíblia está cheia de dinossauro, mas dinossauro foi inventado há 100 anos atrás, o nome. Essas placas tectônicas, elas sustentam, são 52 em todo o mundo, elas sustentam as águas, por isso que o mar a gente não morre afogado. Deus é bom, né? Só que, quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, houve um movimento, houve uma ruptura nessa placa tectônica, numa delas, que é a que cobre a Ásia e cobre a África. Só que nós temos um problema sério aqui agora. Okay? Se você analisar pelo lado científico, se essas placas se moverem, o mar derrama. Se o mar derramar, nós morremos afogados.
Tem 3 condições que acontecem quando essas placas se movem. Depois elas voltam. Essa não voltou. E é provado que ela está fora de lugar. Pode acontecer um terremoto, tsunami ou um furacão. Quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, ele mexeu nas placas tectônicas. Nenhum desses fatos aconteceu. Aconteceu fogo, enxofre do céu de cima para baixo. É interessante notar que elas continuam fora de esquadra, mas o mar petrificou. Porque se o Mar Morto tivesse continuado em água, ele teria caído e nós teríamos afogados, o mundo teria acabado. Deus está sustentando até esse mar ser lavado pelo Rio Jordão e tirar todo o sal. E eu vou falar uma coisa para você. Eu não creio que Deus vai consertar as placas para que o milagre seja maior. Deus não livrou Daniel da cova dos leões. O milagre foi maior. Ele dormiu usando o leão como travesseiro. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha do fogo. O milagre foi maior. Ele livrou na fornalha de fogo e o fogo teve que virar ar-condicionado. Deus não livrou o José de ser jogado na cisterna e ser vendido e ir para a cadeia. O milagre foi maior. Um indocumentado tornou primeiro-ministro. Irmãos, a ciência prova a palavra de Deus. Você não precisa espiritualizar para provar. Eu não estou falando, não quero ser advogado de Deus. Não. Deus não precisa disso. E Deus não precisa de provar nada quem Ele é. Se você crê que o sol não existe, o sol todo dia vai nascer e vai se pôr. Acabou. Se você crê que não existe chuva, cuidado. Porque se você sair lá, se estiver chovendo, você vai se molhar. Deus não tem preocupação. O que eu estou falando é o seguinte. Nós temos que ajudar aqueles que creem na Bíblia por ciência. E está cheio de ciência isso aqui. Está provado isso aqui. E isso é lindo. Mas vai ter um dia que esse rio, que esse Mar Morto... Na verdade, Mar Morto é um lago, né? Não é bem um mar. Se você olhar aquilo ali, é mais um lago que um mar. As águas vão tornar totalmente a água fresca, água potável. E já está acontecendo, viu? Quem está falando não é a Bíblia. Estamos saindo da Bíblia para a ciência. Depois você checa lá em Israel Today, que você vai ver que já está acontecendo tudo que o profeta Ezequiel profetizou. Tudo. E glória a Deus por isso. Deus é bom. Irmãos, então, e nós estamos chegando ao final aqui, meus irmãos. Entrando no capítulo 48, esse aqui é o último capítulo. Irmãos, tem tanta riqueza no capítulo 47 de Ezequiel. O tipo de bicho que tem no Mar Morto, por exemplo. Algumas coisas que podem sobreviver no sal. A questão da pele. Se você tem problema de pele, nós vamos falar, se Deus quiser, e o pastor João aprovar, o CONAD vai ser lá em Israel, né? Foi o pastor que disse isso lá, o pastor e o pastor Cássio aqui. Falou lá em Orlando. Em nome de Jesus. Você vai ver, o Mar Morto é um lugar para a pele perfeita, por causa da quantidade de enxofre, que lá em Gênesis 19 ao 21, Deus colocou. E quem sabe Deus colocou, porque a gente já está lá em 2024. Nunca se sabe, né? Deus é bom. Mas vamos estar lá em nome de Jesus. E ter o nosso CONAD lá e aproveitar um pouquinho também, né? Claro, ninguém é de ferro. No capítulo 48, irmãos, nós fechamos, então, é o último capítulo do livro de Israel, que é os termos do livro de Ezequiel. Israel e Ezequiel, né? Que é os termos ele fala sobre as tribos, né? E ele ilustra a questão de distribuição de terras, que também é mencionado no capítulo 46. E é interessante que a Bíblia fala que o livro de Ezequiel termina com a grande promessa de que um dia Deus habitará eternamente com o seu povo. E isso é bom. Olha o que diz o capítulo 48 de Ezequiel e o versículo 35. 18.000 côvados ao redor. E o nome da cidade, desde aquele dia, será O Senhor está ali. É interessante que quando Isaías fala de Jesus, ele fala no passado. Eis que uns filhos se nos deu. Mas Isaías, ele viveu cerca de 800, 750, 800 anos antes de Cristo. Ele já tinha visto.
Aqui a Bíblia não fala que o Senhor estará ali, ou a Bíblia não fala que o Senhor esteve ali, porque Jesus ia fazer uma promessa, depois de Ezequiel, muito tempo depois dele: eis que estou convosco presente, todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor está conosco cada segundo da nossa vida. E enquanto você dorme, esse Senhor, seu dono, briga a sua luta para que amanhã você tenha um dia de paz. Para que amanhã o que estava planejado no inferno contra você não aconteça. Para que amanhã você até erre o caminho que você teria que pegar. Porque ali tem livramento. Porque o Senhor está ali. Glória a Deus por isso. Irmãos, e aqui nós terminamos, mas eu vou falar uma coisa para os senhores. Eu gostaria de ler isso aqui. Hebreus 12. Eu sei que os senhores conhecem Hebreus 12, versículo 14. E aqui nós terminamos. Hebreus 12, versículo 14. A carta aos Hebreus 12, 14. De tudo que a gente aprendeu, de tudo que a gente estudou, de tudo que você vai aprender, que você vai estudar. Hebreus 12, 14. A palavra de Deus diz: segui a paz com todos e a santificação, vírgula, sem a qual, não sem as quais seria a paz e a santificação, sem a qual, a última, a santificação, ninguém verá o Senhor. Irmãos, Deus está nos falando através desses estudos: conserte o seu templo, conserte o seu culto. Eu estou voltando. Glória a Jesus, Ele sempre está conosco. Deus nos abençoe em nome de Jesus.